nessa fase que eu terminei meu relacionamento e comecei a sair, comecei a ir pra balada, né? Isso depois de meses, porque a gente demora a se recuperar, né? A mulher demora a se recuperar de um término. Eu comecei a sair e aí eu conheci o Gabriel. Só que eu tinha, na época, 22 e o Gabriel tinha 18. Então, era um neném. Era um neném. Pra mim, isso ali não ia dar em nada, entendeu? Era só mais uma ficada, mais um que tinha passado e tava tudo certo. Se lascou, tá até hoje com ele. Exatamente. E na época, o Gabriel, ele trabalhava na empresa do pai dele, né? De reciclagem de papelão. E o Gabriel não tinha carro. E eu já tinha conseguido trocar minha bisoca num carro parcelado em 48 vezes. Inclusive, o Gabriel pegava o seu carro emprestado. Ele pegava o meu carro emprestado, ele contou isso no podcast dele. Eu devolvia na reserva. Ele usava o meu carro e devolvia na reserva, gente. Que filho da mãe. Sério. Olha, tem coisas que... eu falo, foi Deus que me fez aguentar o Gabriel, porque não era fácil no começo, O bicho tá? era difícil. Eu vou te dizer, não era fácil. Até hoje é difícil. Mas hoje a gente lida muito melhor, mas no começo era difícil. A gente percebe pela autoestima dele. É bem elevado. Mas enfim, aí a gente se conheceu. E aí quando a gente começou a namorar, o Gabriel era difícil, né? Difícil até hoje. Mas ele fazia o quê? Ele pegava o meu carro, devolvia na reserva, como ele falou no podcast dele. E aí a gente começou a ter conflito, porque eu queria que o Gabriel estudasse. Ele estudava administração, mas eu queria que ele se formasse. Ele não gostava de estudar, o Gabriel ele nunca gostou de estudar. Então ele ia pra faculdade forçado, porque o pai dele pagava a faculdade dele e fazia ele ir pra faculdade. Mas ele não gostava. Então, o Gabriel, ele sempre teve o... Ninguém gosta, na verdade, né? Ninguém gosta, mas sabe que precisa, entendeu? O Gabriel, ele sempre teve o instinto empreendedor. Sempre, desde sempre. Desde que eu conheci ele, ele fazia rolo e empreendia de alguma forma. Mas aí, um certo dia, a gente começou a namorar, enfim, né? Oficializou o namoro, blá, blá, blá. Minha família não apoiava, porque ele era mais novo. Mas eu também achava que não ia ter muito... Não ia desenvolver muita coisa nesse relacionamento. Eu nunca tinha me envolvido com um menino mais novo, então pra mim isso era tudo novidade. Mas eu tava na época da minha vida vou deixar rolar, entendeu? O que der, deu. Já tô cagado mesmo. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, quando eu saí de casa, os meus pais tiveram outro filho, né? Meu irmão hoje, ele tem 9, 10 anos. Eu sou péssima com idade, vocês viram, eu não sabia a idade da minha irmã, agora não sei a idade do meu irmão. Mas o meu irmão hoje, eu acho que ele tem 10 anos. Então, os meus pais tiveram outro filho, um pouco antes da gente sair de casa até. E aí, o que me prendia muito a minha família era isso. Então, eu comecei a namorar com o Gabriel, eu tinha o meu irmão, que ainda morava com os meus pais, e eu queria ter vínculo com o meu irmão e com a minha irmã que tinha ficado lá, que nós somos em 4, então a minha irmã mais nova tinha ficado, e eu morava com a minha irmã mais velha. E aí eu conheci o Gabriel, e aí quando você começa a namorar de novo, você começa a querer um vínculo familiar de novo, né? E aí eu voltei a falar com os meus pais, depois de um tempo, só que meus pais ainda viviam naquela vida que eu não concordava. Então eu queria o quê? Eu queria trazer uma oportunidade de vida diferente pro meu irmão, diferente da infância que eu tive, eu queria dar uma infância diferente pra ele. Eu queria que as coisas pra ele fossem melhores, entendeu? E quando eu conheci o Gabriel, a gente ficou um tempo junto. O Gabriel, né, fazia faculdade daquele jeito, não gostava. Mas eu queria que a minha vida se encaminhasse pro que a gente foi criado. E quando você mora em cidade pequena, você meio que nasce com um cabresto, assim, ó. O que você aprende desde que você nasce? Cidade pequena é assim, quem mora em cidade pequena vai se identificar com isso. Você nasce e você aprende o quê? Você precisa estudar, se formar, arrumar um namorado, comprar uma casa, ter um cachorro, 2 filhos e um carro. Essa é a sua vida. Viajar 2 vezes por ano? Uma vez por ano. Final do ano, em dezembro. E final do ano, encontrar com a família final de semana. Então, quando tu mora numa cidade pequena, a cultura da cidade é essa. Quem tem uma vida assim é bem sucedido. Entendeu? Na cabeça das pessoas que moram numa cidade pequena. Então, na minha cabeça, eu já tinha faculdade, eu já tinha um namorado, eu só precisava estruturar minha família, comprar uma casa e o carro eu já tinha parcelado. Então, eu já tava meio caminho andado, entendeu? A vida perfeita, então. Pra vida perfeita. Só que aí as coisas foram mudando drasticamente depois que eu conheci o Gabriel. Eu voltei a falar com os meus pais ainda não tinham uma base familiar muito, muito boa, porque quando se desestrutura uma coisa, meio que quebra tudo, né? Então, quando eu e minha irmã saímos de casa, só piorou a situação dos meus pais.